plataforma MUBI. O do Ryusuke Hamaguchi, tá? Então, é aquela coisa que a gente pode começar a discutir esse filme. Veio até a calhar. Eu assisti esse filme quando da eleição da vitória do Zoran Mandani, a vitória do democrata, o muçulmano socialista, como estão falando. O prefeito eleito de Nova York, o TikToker, tá? Não temos o prefeito de Sorocaba aqui, TikToker, então tem também aqui, lá em Nova York, o Mandani, o socialista, né? O muçulmano socialista. O Mandani, ele prometeu, a gente já discutiu isso na live passada, transporte público, creche gratuita, congelamento de aluguéis, imóveis subsidiados pelo poder público, estabelecimento de alimentos administrados pela prefeitura, alimentos mais baratos. Como? De onde ele vai tirar isso? Aumentando os impostos dos mais ricos. Tá? Então, como o próprio Mandani falou, de gente que enriqueceu em Nova York como Trump. Ele falou isso. Tá? É o máximo que chega a ideia de socialismo, a ideia de ser esquerdista. Tá? Repete aquilo que a gente conversou, repete aquela história do bad cop e good cop. Tá? Repete a história do bad cop e good cop. Então você tem no capitalismo maus capitalistas, maus burgueses e bons burgueses. O mau burguês é aquele que não quer, tá? Que não está nem aí com a desigualdade, é aquele que não tem empatia. Já o good cop, né, o bom burguês, é aquele que quer dividir, está disposto a ceder um quinhão da sua fortuna para os menos favorecidos. Então é aquela coisa que o capitalismo é uma questão moral, vira uma questão moral. E não uma questão estrutural. Existe uma forma de produção de valor que intrinsecamente produz a desigualdade. E que não adianta essa coisa do bad cop e good cop. Não adianta, como no filme lá do Jude, que a gente fala, o Continental 25, não adianta ter empatia. Tá? Porque é uma questão estrutural, o cabelo vai produzir a desigualdade. Reproduz os pobres, os miseráveis. Tá? Exatamente por aí que trata o filme O Mal Não Existe. É exatamente por aí. Tá? Aqui os fotogramas do filme, exatamente por aí que vai. Mas aí trazido para o campo do pensamento ecológico, dos problemas ecológicos. Tá? Então é o seguinte, é um filme que se disfarça, a gente pode definir, se disfarça ser uma coisa que na verdade ele não é. Tá? Então, ele usa a estrutura de narrativa que é de uma parábola ecológica. Ele lida com cidade versus campo, desenvolvimento do empresarial corporativo versus natureza. Ele usa essa estrutura para, no final do filme, dinamitar. Adoro esses tipos de filme. Ele joga com o clichê para depois destruir esse clichê. Então, ele mostra que essa discussão moral entre o bem e o mal, quando a gente foca a questão ambiental, pelo ponto de vista corporativo ou do capitalismo, não existe essa discussão entre o bem e o mal. Como o próprio título quer dizer, a tese do filme, o mal não existe. Assim como não existe o bom e o mal. O capitalismo não é bom nem mal. Ele apenas funciona de forma perversa, tendo ou não as pessoas empatia com o outro. A história é o seguinte, é a história de um viúvo, tá, que mora numa vila rural, uma zona rural idílica, uma vila rural idílica, a poucos quilômetros de Tóquio. Então eles moram confortavelmente, ele, viúvo, e sua filha. Uma filha pequena, esperta, tal. Então ele passa o tempo rachando lenha, tá? E artesanalmente recolhendo os recursos naturais, como, por exemplo, o wasabi, tá? E outras ervas, ou pegando a água mineral do riacho que corta ali o local, para vender esses produtos para os restaurantes.
já que eles estão perto de Tóquio, a alguns quilômetros. Tá? Então, vem aquele clichê, a primeira hora do filme mostra, assim, um homem com a sua filha em perfeito equilíbrio com a natureza. Então, começa assim, dessa maneira, o filme. Parece que ele está romantizando, até que vai surgir os invasores. Os invasores, o que são? Uma empresa que vai reunir todos os moradores daquela vila para eles anunciarem. Uma empresa que incorporou já um pedaço ali daquele território para eles explorarem um negócio chamado glamping. Glamping é área de camping para gente abonada, com muita grana. Glamping é camping gourmetizado, área de camping gourmetizado para gente muito rica, milionária. Tá? Então, a área onde eles vão fazer a fossa séptica, os moradores já estão vendo, vai contaminar tudo, vai destruir tudo. Tá? E mais ainda a gente vai descobrindo que, na verdade, eles reúnem todos num auditório, num pequeno auditório, no centro ali da pequena vila, e aparecem 2 representantes dessa empresa. Típico evento corporativo. Um casal que vocês estão vendo, aqueles que estão guiando, como representantes, como se fossem porta-vozes, relações públicas da empresa, mas, na verdade, eles foram contratados por uma agência de atores. Olha que eu não estou dando spoiler, não. Tá? Na verdade, são contratados por uma agência de atores de Tóquio, que acabou se especializando em eventos corporativos. Então, eles cedem atores para fazer o papel de CEO, né? Papel de relações públicas. Então, a gente percebe pelo discurso estereotipado, cheio de clichês corporativos, como eles apresentam o negócio para todo mundo. Vai todo mundo conviver numa boa, mas não vai. Então está dado o conflito entre o bem e o mal. Os vilões capitalistas e a natureza, as pessoas que vivem em perfeito equilíbrio. É claro que aos poucos vai se revelando que esses 2 são 2 infelizes, esses 2 atores, né? Estão ali para representar o papel, são tão miseráveis e pobres como um monte de gente que está ali precarizado, explorado pelo capitalismo ali no Japão. Tá? Infelizes, e encontram um deles, uma situação ali no meio da floresta. O filme vai em slow burn, né? Queima lenta. É bem contemplativo, bem lírico o filme, né? Mas ele entra numa espécie de epifania mística no meio da floresta. E tem a questão do cervo ferido, porque está havendo já, começou movimentos de caça a cervo lá. Já está a cidade se aproximando daquela vila idílica. Então ele mostra uma natureza, esse cervo ferido, que não morreu, ele se torna agressivo. E ele se vinga, tipo a natureza se vingando dos seres humanos. Ele ataca, ele está com a bala alojada, dentro dele ele acabou se recuperando de alguma forma, mas esse cervo está cheio de ódio. Então mostra uma visão da natureza desromantizada como uma cadeia alimentar, assim como é o sistema econômico do capitalismo, da qual aqueles 2 atores da agência de atores miseráveis, desgraçadamente pobres, que estão ali fazendo o trabalho deles para ganhar uns trocados para sobreviver, também são vítimas. Os proprietários, tem uma cena de uma reunião de Zoom, em Zoom, aquela plataforma de comunicação instantânea, a gente mal consegue ver o dono, o CEO, o manda-chuva da empresa. Então é bem essa ideia que o filme está querendo passar. A gente lida com uma estrutura, um sistema anônimo. Tá? O mal não existe. O filme não é sobre um mal que está destruindo o bem. Na verdade, o filme se trata de equilíbrio e desequilíbrio. Tipo assim, tanto a natureza quanto o sistema de produção de valor da corporação são amorais. Então eles mostram uma espécie de um sistema amoral. Tá? Lembra um pouco aí o tema do Rudy Judy,
o filme Continental 25. Tudo é feito de forma legal, dentro das leis. Tá? Então, na verdade, é um sistema, vamos dizer assim, vai lembrar muito essa... Como é que a gente pode falar? Tentando lembrar o filme, não vou lembrar qual é o nome do filme que vai lembrar. Mas a ideia de que o mal não existe. É essa a tese do... Na verdade, existe um sistema anônimo que funciona, ele é eficiente e as pessoas normalizam. De novo, o tema da normalização é colocada aqui, de um apocalipse que está se aproximando. Pode acontecer um apocalipse climático, ambiental, mas motivado por gente que trata o outro com empatia. Esse é o paradoxo, como no filme Continental 25, também é explorado nesse filme aqui do Hamaguchi, desse diretor japonês. Então, vale a pena dar uma olhada nesse filme, é muito bom, está lá na plataforma MUBI. Tá? Aqui o bem e o mal é uma questão de conveniência, diz aqui o gnóstico cristão. Existe o mal, na minha opinião, o mal com letra maiúscula. Esse já que aqui o gnóstico cristão está colocando, está aí no nome gnóstico, né? Existe o mal. Quer dizer, o gnosticismo parte da ideia de que a natureza ela é má. O mal com letra maiúscula, mal com L, o bem e o mal. Tá? Que é aquela ideia de que, na verdade, a natureza é uma cadeia alimentar. Os animais não estão ali alegres, felizes e soltos com essa visão romantizada da natureza. Os animais vivem na cadeia alimentar estressados, assustados, correndo, fugindo, vigilantes o tempo inteiro olhando para os lados. Não é aquela coisa, voa passarinho, vai ser livre, olha que felicidade, olha que soltou a pomba, ela está feliz. Tá nada, ela já está solta, já preocupada com os predadores. As aves de rapina que podem atacar, por exemplo, o seu ninho, como eu vi já essa semana, por coincidência, nessa coisa toda, aqui no condomínio que eu moro, ave de rapina, chegando e atacando o ninho. Elas são especialistas em atacar os ovos e os passarinhos, os bentivis andorinhas, né, o bentivis, eram desesperados, juntando em bando para tentar assustar essas aves de rapina. Próxima. Isso é uma bagunça, assim. Ai, que lindo, os passarinhos estão cantando, estão tentando enxotar o predador. Então vale a pena ver esse filme, né? Muito bem. Então, para onde é? O que a gente vai dar vida agora? Vamos lá. Às vezes dá uns brancos aqui nesse filme de blogueira. Vamos lá, então. Para quê? Sobe vinheta.